Olá, eu sou o professor Bio de Química e estou aqui para ajudar vocês com a resolução da prova da ACAF Vestibular de Inverno de 2014. Vamos a ela. A primeira questão, para responder às questões 33 e 34, considere o texto abaixo. Segundo a Instrução Normativa número 62, 29 de dezembro de 2011, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no seu anexo 1, item 8.3, estabelece que a acidez do leite pasteurizado tipo A deve ter uma acidez em gramas por 100 ml entre 0,14 a 0,18, um dado importante, tá? Utilizando-se técnicas apropriadas, um técnico analisou a acidez titulável de uma amostra de leite pasteurizado do tipo A. Para neutralizar a acidez presente em 10 ml desse leite, foram gastos 1,5 ml de NaOH 0,111 mol por litro. Fórmula molecular e massa do ácido lático estão aqui. Considere que toda acidez titulável é proveniente do ácido lático, que está aqui a fórmula. Baseado nessas informações, assinale: o teor de ácido lático está de acordo ou não, e entre 0,15, 0,17, 0,13. Olha só. Então, nós vamos ter que calcular a nossa concentração entre 0,14 e 0,18 de ácido lático. Muito bem. Para isso, nós podemos realizar uma titulação de duas maneiras, usando a estequiometria da equação ou usando a fórmula da titulação. Podemos apelar para a estequiometria, onde nós temos o ácido lático reagindo com o hidróxido de sódio, produzindo um sal e água. Sabemos que o ácido lático tem apenas esse hidrogênio ionizável, que é o hidrogênio da carboxila. O hidrogênio da hidroxila não é um hidrogênio ionizável, apenas esse hidrogênio é ionizável. Então nós temos uma equação 1 para 1, ou seja, os reagentes estão na mesma proporção. Para isso, agora a gente pode fazer o seguinte: podemos calcular quantas gramas de ácido lático foram neutralizadas por uma quantidade de NaOH de 0,111 mol por litro, vezes um volume de 1,5 dividido por 1000 litros. 1,5 mililitros é 1,5 dividido por 1000 litros. Aí a gente pode cancelar os litros e ficar apenas com mol. Sabemos que a massa molar do ácido lático dado na questão é de 90 gramas e que a quantidade de NaOH seria de 1 mol. Então o nosso X fica sendo 90 vezes 0,111 vezes 1,5 dividido por 1000. E isso vai dar um valor de... Vamos nós fazer a conta. 90 vezes 0,111 vezes 1,5 dividido por 1000. Isso vai nos dar uma concentração de 0,015 gramas. E essa quantidade foi usada numa massa, num volume de 10 ml. E nós queremos numa concentração de 100 ml. Isso seria X, e este X vai nos dar 0,15 gramas por 100 ml. 0,15 gramas de ácido lático por 100 ml está dentro da conformação, está dentro do nosso valor estipulado pelo mapa. E, portanto, nós temos como resposta: o teor de ácido lático na amostra analisada está de acordo com a legislação, apresentando uma concentração de 0,15 gramas em 100 ml de leite. Uma questão bastante trabalhosa, onde o aluno deveria montar a sua equação para poder fazer todos os cálculos e chegar numa resposta de 0,015, e lembrar que essa concentração de 0,015 estava em apenas um volume de 10 ml e fazer a conversão para 100 ml. Uma questão bem trabalhosa para começar uma prova de vestibular. A segunda questão envolve a fórmula do ácido lático, então eu vou ficar voltando um pouquinho a fórmula para a gente poder responder. Baseado nas informações fornecidas e nos conceitos químicos, é correto afirmar exceto, mais uma vez, a ACAF perguntando a afirmativa errada. A molécula do ácido lático é polar e ela não pode atuar como uma base, segundo a definição de ácido-base de Breuer-Sedlore. Só voltando aqui, essa é a molécula do ácido lático. Ela é polarizada? Claro que é. Ela não é uma molécula simétrica. Todos podem ver que essa molécula não tem simetria, o lado direito é diferente do lado esquerdo. Ela não pode atuar como uma base de Breuer-Sedlore? Ela pode atuar.
Bases de Bronsted Lowry são substâncias que podem receber um próton, na verdade, o íon de hidrogênio. Esse oxigênio que faz uma ligação dupla pode romper a ligação π e receber um átomo de hidrogênio. Esse átomo de hidrogênio chamado de próton, por Bronsted Lowry, pode ser recebido por esse oxigênio. Logo, essa substância pode sim atuar como uma base de Bronsted Lowry. A afirmativa A já está errada de cara. Analisando a estrutura da molécula do ácido lático, verifica-se a presença de um carbono assimétrico. Este carbono aqui é um carbono assimétrico porque ele tem 4 lados diferentes, um hidrogênio para cima, uma metila para a esquerda, uma hidroxila para baixo e uma carboxila para a direita, então esse é um carbono assimétrico. Na estrutura do ácido lático apresenta 11 ligações sigmas e uma ligação π. Nós temos aqui um carbono com 3 hidrogênios. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e, faltou aqui o outro hidrogênio, 11 ligações sigmas e uma ligação π, que é parte de uma da dupla. Então está correto. E a combustão completa do ácido lático libera dióxido de carbono e água. Todos os compostos orgânicos, quando sofrem combustões completas, liberam gás carbônico e água. Portanto, a única afirmativa errada é realmente a afirmativa A. Bom, agora nós tivemos 3 questões em cima de um texto bastante grande, né? Na revista Química Nova na Escola, no volume 34 de 2012, foi publicado um artigo sobre substâncias que contêm o elemento químico manganês. O óxido MnO2 está presente no cátodo das pilhas de zinco carbono e alcalinas, despolarizador e receptor de elétrons liberados no ânodo. Ele é utilizado como pigmento na indústria cerâmica, fabricação de telhas, tijolos e objetos de tonalidade acinzentada em marrom, manufatura de tintas e vidros de coloração verde, rosa ou púrpura. Ele ainda é matéria-prima para a obtenção de KMNO4, aproximadamente 50 mil toneladas produzidas em 2009, poderoso agente oxidante, utilizado em química analítica. Seu produto de redução depende do pH do meio em que ocorre a reação, Mn2 em meio ácido, MnO2 em meio fracamente ácido alcalino, MnO4-2 em pH maior que 13. Suas soluções devem ser conservadas em frascos escuros e fora de luz. O íon MnO4 se decompõe lentamente, produzindo MnO2 e oxidando a água com evolução de oxigênio. KMnO4 é agente oxidante útil. Também é utilizado na produção de ácido ascórbico, niacina, sacarina. No passado ele foi muito usado como desinfetante doméstico, mas esse emprego foi abandonado por ser agressivo à pele. Contanto, ainda se utiliza uma parte de KMnO4 em 40 mil de água para tratar a pele de pessoas com varicela, visando aliviar coceira. Isso é chamado de violeta genciana. Qual o volume de gás cloro produzido pela reação entre 174 gramas de MnO2 com excesso de ácido clorídrico sob a temperatura de 27 graus, reação não balanceada? Considere todos os reagentes puros e a reação com 100%, certo? Então nós temos o HCl com MnO2, virando MnCl2 mais Cl2 mais água. Precisamos fazer o acerto de coeficientes, 1 manganês, 4 cloros, 4 cloros, 4 hidrogênios, 4 hidrogênios, 2 oxigênios, 2 oxigênios. Então o acerto dos coeficientes nos permitiu um 4 na frente do ácido e um 2 na frente da água. Qual o volume de gás cloro? X litros. Produzido pela reação entre 174 gramas de MnO2 com excesso de ácido clorídrico, 27 graus e 1 atm. Então o que nós podemos fazer aqui? A massa do MnO2, o manganês é 50, ele já deu 87 gramas, obrigado, já deu. E o volume de cloro, vamos usar CNTP, 0 graus centígrados e 1 atm. Mas não é 0 grau, ok. Ele dá que a temperatura é de 27 graus, então nós faremos o cálculo na CNTP e depois faremos um ajuste para a temperatura de 27 graus. Esse cálculo vai nos dar um volume, passando isso para cima, de 44,8 litros. Mas há uma temperatura que não corresponde. Então o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer uma transformação. A pressão é a mesma e nós podemos usar a equação de transformação dos gases, P
PV sobre T é igual a PV sobre T. Essa é a equação de transformação gasosa, quando a gente mexe nas suas variáveis. A pressão é a mesma, é 1 atm, então a pressão não vai sofrer variação. O nosso volume de 44,8 litros foi calculado a uma temperatura de 273 Kelvin, que é o 0 grau centígrado. Nós queremos saber o real volume a uma temperatura de 27 graus centígrados, que são 300 Kelvin. Mais 273 vai nos dar os 300 Kelvin. Então, este novo cálculo vai nos trazer um volume de 49,2 litros, o que vai nos transportar a letra C como resposta. Alguns alunos não se tocaram dessa mudança de volume e por isso ficaram na dúvida se a questão merecia uma resposta correta ou não. É claro que com variação de temperatura há uma variação de volume também, ok? A questão 36 trabalha NOx. E aqui houve uma pequena polêmica. Baseado nas informações fornecidas e nos conceitos químicos, qual é o número de oxidação do manganês após o KMnO4 atuar como agente oxidante, numa reação sob pH 3, 6 e 7, 13,5 respectivamente. Então o aluno precisava saber como é que o NOx varia com o pH, e essa era uma informação dada no texto. Seu produto de redução depende do pH em que ocorre a reação. Mn mais 2 em meio ácido, pH 3. Então nós já eliminávamos a letra B. MnO2 em meio fracamente ácido alcalino, um pH 6,7 é um pH levemente ácido. E o NOx do MnO2 fica sendo, para compensar as 4 cargas negativas, 4 cargas positivas, mais 4. Ficamos agora entre a letra C e a letra D. E num pH 13,5 é um meio alcalino, onde nós temos o ânion MnO4-2. MnO4-2 terá um NOx para o manganês de 2 vezes 4, 8. Como eu tenho 2 cargas negativas sobrando, o pH do manganês será de 6 cargas positivas. No momento que o aluno leu essa questão, ele ficou com muito temor de como resolver, mas o texto nos trouxe a resposta de como calcular o NOx do manganês nessas equações. E a questão 37 também teve uma certa polêmica. Qual é a concentração em ppm, partes por milhão do KMnO4, utilizado no tratamento de pele de pessoas com varicela? Então também o aluno tinha que buscar no texto a informação, onde ele dizia, contudo, ainda se utiliza uma parte de KMnO4 em 40 mil de água. Então nós temos uma parte para 40 mil partes. E o que ele está querendo é a parte por milhão. Então, em 1 milhão de partes, isso vai dar x. Este x vai ficar igual a 1 milhão dividido por 40 mil e vai dar 25 partes. Resposta letra B. Uma questão que de química também tem pouco conhecimento, meramente uma transformação matemática, onde ele me deu uma concentração e pediu a outra concentração. Uma parte em 40 mil partes, querendo saber quantas partes por milhão existia nessa questão. A questão 38, sobre ácidos. Considere 2 ácidos hipotéticos monopróticos, ambos em solução aquosa, concentração 0,1 mol por litro. Ele deu a ionização dos 2 ácidos e o pKa. O pKa é um medidor de acidez também. Nós sabemos que a acidez pode ser dada pela concentração de íons de hidrogênio. Quanto maior for a concentração de íons de hidrogênio, maior será a acidez. E também maior será a constante de acidez. Tá? Então a acidez pode ser medida pela concentração de íons de hidrogênio e pela constante de acidez. Quanto maior a constante de acidez, maior é a acidez. Quanto maior a concentração de hidrogênio, maior a acidez. Só que Peter Sorensen conseguiu transformar isso em potenciais. O potencial do íon hidrogênio e o potencial da constante de acidez. E são escalas cologarítmicas, ou seja, são escalas decrescentes. Ou seja, à medida que o pH e o pKa caem, aumenta a acidez.
A acidez aumenta com o hidrogênio e com a constante, mas cai com o pH e com o pKa. Logo, no momento que nós vemos que o pKa do ácido HA é maior que o pKa do ácido HB, sabemos que o ácido HA é mais forte. Certo? O valor pKa menor garante uma maior acidez. Baseado nas informações e nos conceitos químicos, é correto afirmar, exceto, mais uma vez, o errado. Nos equilíbrios, a concentração A- é numericamente maior que B-. Como o ácido HA é mais forte, ele ioniza mais. Se ele ioniza mais, essa concentração é maior do que essa. Verdade. Análise matemática. O ácido HA é mais forte que o ácido HB. Ok, já verificamos. No equilíbrio de ionização do ácido HA é válida a seguinte relação. pH é igual a pKa mais logaritmo de A- sobre HA. Já vamos fazer essa, vamos pular para a última. A base conjugada do ácido HA é mais forte que a base conjugada do ácido HB. Teorias de Brown e Lowry. Como o ácido HA é mais forte do que o HB, a sua base conjugada tende a ser mais fraca. Um ácido mais forte gera uma base mais fraca. Então ele diz que a base conjugada do ácido HA é mais forte que a base do AB? Não. Sabemos que a alternativa errada é a letra D. Mas como é que podemos confirmar que a letra C está correta? Através da ionização do ácido HA. HA é H mais A menos, e isso tem uma constante de acidez. Essa constante de acidez é concentração de hidrogênio vezes a de A menos sobre o HA. Se a gente trocar agora de lugares aqui, a gente pode fazer o seguinte. Podemos passar isso aqui para cima e vai ficar Ka vezes concentração de HA dividido pela concentração de A menos é igual à concentração de hidrogênios. Se nós aplicarmos os conceitos de potencial usando cologaritmos, nós podemos ficar com o seguinte. Vamos aplicar primeiro o logaritmo, então. Logaritmo de Ka vezes HA sobre A menos é igual a logaritmo de hidrogênio. Se nós colocarmos o sinal negativo, ou seja, nós invertermos isso, então nós teremos menos o log de 1 sobre Ka vezes A menos sobre HA igual a menos log de H+. Aqui não precisa inverter, né? Só, desculpa aqui que eu só me passei, mas não precisa fazer a inversão. Usando o cologaritmo, né? K vezes H sobre A menos. Usando a propriedade dos logaritmos, menos log de K mais menos log de HA sobre A menos é igual a menos log de H+. Menos log de Ka é pKa. E se eu pegar isso aqui e passar para o sinal positivo, então eu posso inverter. Log de A menos sobre HA. E aí eu tiro o sinal negativo e fica um sinal positivo. E isso é igual a pH. Isso confirma como a letra C está correta. De novo, desnecessário. Um algebrismo que toma um tempo enorme do aluno, mas que ele não precisava saber a partir do momento que ele sabia que a letra D era verdadeira. Questão 39. Sob condições apropriadas, a decomposição térmica da vitamina C a 175 graus apresentou as seguintes características. Uma cinética de primeira ordem com uma constante velocidade 0,02, minuto na menos 1. Qual o tempo necessário para que 500 miligramas, ou seja, meia grama dessa vitamina,
seja reduzida a 50 miligramas a 175 graus. Dados. A equação da velocidade é de primeira ordem, x0 é a quantidade inicial, x é a quantidade final, k é a constante de velocidade e t é o tempo. Parece ser uma questão complexa, mas na verdade é apenas substituição de dados em cima da fórmula. Então nós temos esta fórmula aqui. Logaritmo de x0, que é a nossa quantidade inicial, 500 miligramas, divididos pela quantidade final, 50 miligramas. Isso é igual a constante de velocidade, 0,02, e o tempo, que é a nossa pergunta. E ele ainda diz que o tempo pode ser dado em minutos, dividido por 2,3. 500 por 10 é log de 10, é igual a 0,02 vezes o tempo dividido por 2,3. Logaritmo de 10 é 1, igual a 0,02 vezes t dividido por 2,3. Então, 2,3 dividido por 0,02 é igual ao nosso tempo. Passa esse para cima e esse para baixo. O nosso tempo fica igual a 115 minutos. Resposta, letra B. Uma questão de mero conhecimento matemático e de substituição de valores em fórmulas sem muito conhecimento químico. Essa foi a prova de inverno de 2014 da CAF. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado.